Hélio e Guilherme dos Anjos completando um ano no comando do Náutico, gente. Um ano à frente do clube. E eu queria, João, que você, de uma maneira muito breve, porque a gente vai começar um debate, né? A gente vai trazer muita coisa, mas eu queria que, de uma maneira muito breve, você pudesse trazer o seguinte: essa quinta passagem de Hélio do Náutico, ela é satisfatória na tua visão? Assim, absolutamente. Primeiro porque eles conseguiram o objetivo principal, quando Hélio e Guilherme foram contratados lá depois daquela derrota vergonhosa para o Itabaiana, não vergonhosa pelo campo também, mas pelas falas do antigo treinador, depois do jogo. Eles chegaram para fazer aquele elenco que estava desacreditado, tinha sido eliminado pelo Retrô, tinha perdido já o primeiro jogo, estava uma sensação muito ruim em torno do Náutico, que eles foram contratados para subir o time. E fizeram uma baita campanha na Série C, tiveram percalços, né? Ali no quadrangular, chegou um momento que estava difícil de acreditar e conseguiram o acesso. Obviamente, a gente tem que levar o resultado em consideração. Não existe. Assim, você pode jogar bem sem resultado e elogiar uma vez, duas vezes. A partir da quinta vez, você já vai querer mudança, porque não dá. Mudança que eu falo no time, né? Porque não existe essa possibilidade. Então, o resultado é muito importante, mas, além disso, trouxe desempenho, né? O Náutico fez excelentes partidas algumas vezes sobre esse comando de Hélio Guilherme, tanto na Série C, assim, o Náutico foi extremamente competitivo fora de casa. Com jogos que a gente tem, fica na memória aí do Náutico jogando muito melhor que seu adversário. Então, eu acho que nessa passagem, Hélio e Guilherme conseguiram juntar os dois, o resultado e o desempenho no comando do Náutico, que um ano que eu nem tenho. É porque o ano não é muito, né? A gente vai tratar o ano como muito, porque a gente olha o contexto dos outros clubes, mas se você for parar para pensar, um ano é pouco. E dá a impressão de ser pouco, realmente, quando você analisa a passagem. Então, na minha visão, Renato, assim, eu acho que está muito satisfatório. Eu queria que Atos também desse essa resposta sobre a avaliação dele no nível de satisfação, porque depois a gente vai começar um debate mais profundo. Esse é um debate mais aprofundado e que vai ser necessário que Atos comece, mas vamos tentar dividir teu nível de satisfação com o trabalho que vem sendo realizado, Atos. Tá fechado o mic? Renato, eu estou bem satisfeito com o trabalho de Hélio e Guilherme. Inclusive, eu considero o melhor trabalho deles dessas 5 passagens no Náutico, tá? Pelo grau de dificuldade, principalmente na Série C, quando eles chegaram. O Campeonato Pernambucano, apesar do final ter sido trágico, mas houve um desenvolvimento do time como a gente não via há muito tempo, tá? É só você lembrar, o Campeonato Pernambucano sempre teve muita queixa do time não conseguir desempenhar bem, mesmo contra adversários mais fracos. Querendo ou não, conseguiu as vagas nas Copas, né? Copa do Nordeste, Copa do Brasil, que cada ano vai ficando mais importante, está pagando mais ainda, e agora desse novo modelo, a Copa do Brasil, ela dá uma oportunidade de você ter jogos mais fáceis nas rodadas iniciais. E a Série B ainda está muito no início, né? Mas com essa retomada que o Náutico teve nos últimos jogos, não vai pesar negativo a entrada na Série B de Guilherme Hélio. Então, num contexto geral assim, falando de forma superficial, eu acho um bom trabalho, um trabalho satisfatório de Hélio Guilherme. Pois bem, eu vou pedir aqui para João passar, né, para o próximo slide, para a gente poder trazer alguns números, né? Temos aqui os números de Hélio e Guilherme à frente do Náutico desde o dia 15 de abril, e foram 41 partidas. 41 partidas com 21 vitórias, ou seja, mais de 50%, né? 9 empates e 11 derrotas.
59 gols marcados, 31 gols sofridos, um aproveitamento de mais de 58%. Perguntar se é satisfatório vai ser redundante, né? Deixa eu até fechar um pouquinho o microfone de Atos nesse momento. Perguntar se é satisfatório vai ser redundante com a minha primeira pergunta para ambos. Eu queria ir mais além agora, Atos. Queria que você falasse sobre a longevidade e esse benefício que a gente tem em manter um treinador por tanto tempo. Porque se a gente estabelecer um histórico aqui, no século, né, a gente tem que contar a partir do século, Zé Teodoro, que foi do começo ao fim da temporada, e é uma marca que Hélio não tem ainda. Hélio está há um ano, mas não está uma temporada inteira. Iniciar um trabalho e fechar um ciclo de trabalho. E ele não chegou a ficar um ano, Zé, porque o campeonato era um pouco mais enxuto, se não me falha a memória. Depois de Zé Teodoro, um trabalho de longevidade, a gente só foi ter, acho que um pouco ali de Roberto Fernandes, que ficou de 2007 ali de maio ou de junho, se eu não estiver enganado, foi de junho, se eu não estiver enganado, até acho que ele saiu do Náutico para ir para o Atlético Paranaense, até comecinho, né, da Série A do Campeonato Brasileiro. Foi um trabalho relativamente longo, mas não chegou a um ano. Acho que o Roberto Fernandes, depois disso, também já não teve um outro trabalho tão longo. Valdemar Lemos saiu sem completar um ano em 2000 ele chegou em 2011, né, depois da saída de Roberto Fernandes no estadual, e não ficou até o fim do Pernambucano do ano seguinte, subiu com o Náutico, mas foi demitido durante o Pernambucano. Galo assumiu na reta final do estadual de 2012, mas saiu em janeiro de 2013, então também não ficou um ano. E aí a gente teve Márcio Goiano, que aí por uma questão de, acho que 10 dias, 8 dias, ele não completou um ano como Hélio, mas era um trabalho infinitamente mais questionado, sobretudo pelo período de 2019, né? E ainda teve um hiato sem partidas de agosto de 2018 até o começo de 2019. Foram um tempo muito grande sem jogos, apenas a reinauguração dos aflitos. E depois tivemos Gilmar Dalpozo, que passou acho que 15 meses, desses 15 meses a mesma lógica de Márcio Goiano, né? Tiveram 4 meses parados por conta da pandemia. E aí quando foi um certo tempo, acho que em julho, acredito, o Gilmar Dalpozo foi demitido, veio Gilson Kleina e veio o Hélio dos Anjos, que poderia, né, ter passado um tempo até maior que o atual, mas ele saiu naquele ato onde o Marcelo Chamusca assumiu, depois Hélio dos Anjos voltou. E desde então o Náutico não teve mais longevidade com nenhum treinador, até que Hélio voltou, completa um ano, e esses são os números que estão à mesa, Atos. Essa longevidade, ela traz bons frutos, não traz? Quero que você comece, por favor, com sua opinião. Vamos lá, Renato. Hoje em dia, o futebol brasileiro, ele tá, das grandes ligas, ele está assim, bem distante no que se diz respeito à questão da duração do trabalho dos treinadores, né? A gente vive essa cultura de demissão de treinador assim que se abre a mínima janela. Eu estou chamando dessa forma, janela de demissão. O que é janela de demissão? Perdeu 3 jogos, 4 jogos, o torcedor ele passa a descrer que vai ter uma recuperação. Ele passa a achar... Tá vazando um som, Renato. Ele passa a achar que é necessário uma mudança no comando técnico para que as coisas mudem, sabe? E essa ansiedade que ela acontece na torcida, mas ela acontece também nos dirigentes, né? E isso não é só no Náutico, na verdade é em todos os clubes do Brasil. Eu acho que tem que ter uma ruptura disso, porque eu acho que está muito confortável dessa forma. E ao mesmo tempo que eu estou falando isso, eu tenho certeza que tem muita gente assim que está até concordando com o que eu estou falando, mas quando tiver na situação da janela de demissão, vai fechar os olhos e vai pedir a cabeça do treinador. Aí, você pode me questionar, mas peraí, Atos, mas tu já pedisse a cabeça do treinador por vários momentos. Sim, porque, obviamente, que isso não é para ser feito algo do nada. Não é contrata um treinador e, no momento que você contrata ele, você diz, esse treinador não vou demitir cedo, eu vou passar muito tempo com eles, mesmo que exista janela de demissão,
eu não vou demitir, eu vou dar continuidade a ele. Óbvio que não é assim. Para que você consiga ter a confiança de permanecer no trabalho, passando por momentos de dificuldade, você tem que dar estrutura para esse treinador, para o futebol do seu clube, na verdade. Não é nem para o treinador, é para o futebol do seu clube. Porque quando você começa a dar estrutura, você começa a crer, você como clube de futebol, que os resultados vão vir mais da estrutura que você está dando do que na capacidade de um treinador de performar o time. Isso acontece um pouco assim em clubes mais organizados, como o Atlético Paranaense, como o Bahia. Acho que o Bahia hoje é o maior exemplo disso. O Atlético Paranaense já foi por muito tempo um exemplo disso, de você dar uma condição de trabalho que você diz, olha, o treinador na verdade aqui é mais uma peça. Ele é uma engrenagem. Ele não é o motor principal. Não é ele que está fazendo o desempenho acontecer em campo. A verdade é toda uma estrutura e ele é só mais uma peça. Só que o Náutico hoje não é ponta nessa questão de estrutura. A gente está tentando engatear ainda na questão de estrutura. E o que a gente pode fazer enquanto a gente não possui uma estrutura de ponta para poder não ficar nesse ciclo vicioso de demissão do treinador? O que a gente pode fazer é trabalhar um treinador com lastro. O que seria um treinador com lastro? Seria um treinador que dentro de algumas janelas de demissão você passe a achar que ele, até na visão do torcedor mesmo, tá? Passe a achar que dá para não demitir. Vamos lá, vamos pegar exemplos. Um treinador sem lastro, Mazzola. Mazzola perdeu 2 jogos seguidos, ele já não tem mais lastro nenhum. Não vai ter uma alma viva que vai se levantar e dizer, não, deixa Mazzola aí por mais tempo. Eu botei 2 jogos, tá? Eu lembro que Mazzola foi demitido, em sequência foi uma derrota fora de casa e um empate em casa. E já foi suficiente para poder ele ser demitido. Eu não estou aqui analisando o rendimento, tá, gente? Não estou analisando o rendimento, não estou analisando o resultado. Estou falando de lastro. Isso é o que acontece com um treinador sem lastro. E a maioria dos treinadores dos clubes não tem lastro. E existem 2 tipos de lastro, ou pelo menos eu vou dividir em 2 tipos. Existe o lastro de mercado, que é um treinador renomado. É como se você tivesse um dos melhores treinadores da sua bandeja de mercado. Por exemplo, treinadores a nível de Série B. Se você tiver um dos melhores da Série B, então você vai ter um treinador com lastro. É o que hoje a gente pode chamar o Mozart, que está no Ceará. Ele tem lastro. Ele é um cara que subiu com o Mirassol, subiu campeão com o Coritiba. Então ele é um cara que tem um lastro. Se ele tem 3 derrotas, você diz assim, peraí, eu tô com um treinador que teve os 2 últimos acessos. Se eu tirar ele e pegar um treinador emergente, essa troca faz sentido? Então só de ter essa avaliação já faz você pensar um pouco se a demissão é o melhor caminho. Então isso é um lastro, tá? E existe também o lastro dentro do seu clube, que para mim é o caso de Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos é um treinador que está na 5ª passagem do Náutico, aonde todas foram bem-sucedidas. A primeira, eu confesso que eu não tenho muito dados da primeira, mas vamos deixar a primeira de lado, as outras a gente conseguiu acompanhar mais. Todas as outras que foram bem-sucedidas de alguma forma. Então, um treinador que ele já possui esse lastro no clube. Então, se Hélio dos Anjos passa por 2, 3 derrotas, vai ter torcedor que vai estar com cabeça quente e vai dizer, a mudança é a melhor alternativa. Mas tenha certeza que parte da torcida vai dizer não. Não, eu acho que mesmo depois dessas derrotas, Hélio dos Anjos deva continuar, porque ele é o que vai ter mais capacidade de se recuperar. E isso, Renato, esse lastro dentro do clube é o que a gente tem hoje. Porque a gente já não teria um lastro de mercado. Porque o Náutico hoje não consegue trazer, até por atratividade, até na parte financeira. Na parte financeira, nem tanto, porque Hélio ganha bem. Mas esses treinadores, eu não sei se eles iam querer vir para o Náutico tendo outros clubes como opção. Vamos lá. Tá Ceará e Náutico sem treinador. Os 2 vão em cima de Mozart. Eu acho que, independente da questão financeira de proposta que se faça a ele tem uma tendência de escolher o Ceará.
porque é um clube que vai dar uma folha maior, vai ter uma estrutura maior. Então, o profissional, o lastro de mercado é de difícil acesso para o Náutico hoje. Resta o lastro dentro do clube, que Hélio, na verdade, é único, porque o lastro no clube é algo raro, tá? Não é algo que tem 3, 4 opções, não. O clube que tem, no máximo tem um. Ter mais de um já é muito difícil. Eu vou utilizar o exemplo do co-irmão. Eu acho que o Sport hoje ele tem 2 treinadores com lastro. Eduardo Batista e Daniel Paulista. E eles meio que gastaram a bala de Daniel Paulista. No ano passado, jogando a Série A, acabou que, por problemas internos, o treinador saiu. E eles estão, agora, nesse momento, sem treinador. E sem confiança em contratar um treinador no mercado. Os treinadores de lastro da própria Série B, do mercado, eles não estão conseguindo chegar nesses treinadores, ou estão empregados, ou não estão aceitando as propostas do Sport. E Daniel Paulista já está muito bem empregado no Goiás e Eduardo Batista no Criciúma. Então, veja, o que a gente está vendo no Rivaldo, já ter demitido um treinador no ano, e hoje está sem treinador, é exatamente o debate que eu estou colocando aqui. Hoje a gente tem Hélio dos Anjos, que já está há um ano no cargo, mas eu acho que, na verdade, a gente deveria mudar um pouquinho a mentalidade, entender que a gente tem uma oportunidade única de ir na contramão dessa cultura brasileira. É uma cultura assim, devastadora, não só na questão de não deixar os trabalhos acontecerem, mas também na questão financeira. Veja o custo que é você estar trocando de treinador de 3 e 3 meses. Os treinadores, gente, quando você demite o treinador, você fica pagando o treinador de forma integral, tá? Veja o Antônio Oliveira se fez ano passado. O Antônio Oliveira, ele tá recebendo pelo pé todos os meses do contrato dele. A mesma coisa, por exemplo, o Fortaleza. O exemplo do Fortaleza é muito bom. Salvo engano, o Fortaleza está pagando 3 treinadores. É Vojvoda, é o português que passou por lá também, né, João? Renato Paiva. Paiva, ele tá pagando Vojvoda, tá pagando Renato Paiva e, salvo engano, tá pagando Palermo também. Fora o treinador atual, o Carpini. Veja que o Fortaleza teve, no ano todo, o Fortaleza teve mau desempenho esse ano. E alguns resultados bem negativos. Tomou de 4-0 do Botafogo de São Paulo, perdeu o Clássico recentemente. Essas janelas de demissão para Carpini, elas já surgiram. E o Fortaleza não tomou a decisão de demitir. Eu acho que já é um passo que o Fortaleza dá de dizer, olha, eu não vou demitir na primeira janela. Talvez não seja suficiente. Tá? Daqui a pouco apareça uma outra janela de demissão para Carpini e aí o Fortaleza já não consiga segurar e acaba optando por uma demissão. E vai ser o 4º treinador fora da folha que está entrando em campo que o Fortaleza vai estar tendo que pagar. Fora o próximo treinador que vai contratar. Então, veja, é uma lógica perversa, tá? Que não vai trazer nenhum sucesso em campo, porque se você está trocando de treinador de 3 em 3 meses, significa que você está indo mal no campo. E na parte financeira, vai dilapidando a sua capacidade de investimento. Porque se você está dentro da folha pagando treinadores que não estão no comando do seu time naquele momento, significa que você está deixando de contratar um centroavante, você está deixando de contratar um meia, porque você está tendo que destinar dinheiro para essa folha paralela. Então, na verdade, eu estou levantando esse debate mais para poder abrir um pouco a mente, tá, do torcedor, porque não é algo fácil, como eu disse. Vai ter gente concordando comigo agora, mas na primeira janela já vai estar cego, vai passar a acreditar que não tem outra alternativa a não ser demitir. Tá? A demissão é a única forma de tentar salvar o clube. Ele entra em modo de desespero e acaba cegando e não enxergando um palmo na frente do seu nariz. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro, tá? O caso que eu estou colocando aqui com treinador com lastro é um caso diferente do que a gente viu nos últimos exemplos de treinadores no Náutico. Marquinhos Santos. Tu pediu Marquinhos Santos. É óbvio. Marquinhos Santos não tinha lastro de mercado, Marquinhos Santos não tinha lastro dentro do clube, Marquinhos Santos fazia um trabalho muito ruim no que se diz respeito a resultados e fazia um trabalho muito ruim no que se diz respeito a rendimento. Ele não tinha nada que sustentasse o trabalho dele. É óbvio que tem que fazer uma mudança. A mesma coisa a gente pode aqui estender para
Fernando Marchiori, para Dado Cavalcante, pelos últimos treinadores que o Náutico teve. Agora, no caso de Hélio, a gente está vendo aí que os números são bons números, tá? Na questão de resultado prático, teve o acesso, tá? Como ponto negativo, teve o vice-campeonato do Pernambucano, tá? E é um treinador que possui lastro e que a gente pode tentar mudar um pouco essa cultura que existe no Brasil hoje e tentar ver que ter uma longevidade no trabalho de Hélio Guilherme seja não a melhor forma de ver a condução do futebol do Náutico, talvez seja a única forma, assim, para minimamente dar um fôlego para o clube, tirando o clube desse espiral de loucura que é você ficar trocando treinador de 3 em 3 meses. Isso que Atos está falando é muito interessante. Eu vou utilizar uma referência, João, que pode ser pode haver uma discrepância maior, mas eu acho muito legal o que acontece em relação a Simeone, no Atlético de Madrid. As pessoas podem ter um questionamento ou outro, pode ter um ano melhor, um ano pior, mas ele mantém sempre uma regularidade. E dentro da distância, que é abissal, em relação ao investimento para Barcelona e para Real Madrid, eu acho que ele consegue bons números, sabe? É bem interessante. Renato, tu leu minha mente, porque eu iria muito por esse caminho, e eu acho que é um ponto do futebol brasileiro que a gente entra nesse espiral de demissão, que Atos trouxe muito bem, que eu acho que os times brasileiros eles não sabem o seu lugar. Eu acho que essa história de que quando você joga a Série A, tem 12 clubes que podem ser campeão. Quando você joga a Série B, tem 12 clubes que acham que pode subir. Eu acho que esse é o principal ponto para causar essas trocas todas. Porque você não entende o que é que você briga, o que é que eu sou no campeonato, o que é que eu vou buscar, qual é a minha métrica. Porque o que a gente mais vê, eu vou usar como exemplo na Série B, é um clube que, vamos supor, vamos pegar o Avaí hoje. O Avaí é um clube que tem uma folha modesta, né? Foi dita pelo presidente do clube, nem está mais aquela folha que ele falou, mas pela folha é um clube que brigaria, teoricamente, para não cair. Só que o Avaí é um time de camisa na Série B. Eu acho que é Avaí Sport. São os clubes que mais conseguiram acessos nesses 20 clubes que a gente tem na era do... e Goiás. Na era dos pontos corridos. Então, historicamente, o Avaí briga para subir. Então, eu acho que tem essa dicotomia aí de que daqui a pouco o Cauã Almeida ele vai tão bem no começo do campeonato que ele vira refém do próprio trabalho dele. Então, ele tirou um time que estava na briga pelo rebaixamento, teoricamente, no começo, fez um sprint muito bom que deveria ser levado como positivo, pensando naquela briga, só que já foi atualizado, assim, o clube já não está mais pensando em rebaixamento. Ele viu aquele sprint ali e ele falou, oxe, meu amigo, eu vou brigar para subir. Eu sou Avaí, pô. Eu subi 5 vezes já. E eu acho que você não saber onde você está naquele campeonato faz com que você busque sempre um fato novo. E o Brasil acredita muito em fato novo. Velho, eu não quero nem saber quem eu vou trazer. Eu quero ver o que vai dar. Eu vou trocar, vou mudar o ar, eu vou para motivação. Flamengo. Eu vou aquele técnico um pouquinho mais... Um técnico mais boleiro, que sabe falar a língua do atleta, que vai controlar o vestiário e, velho, eu não quero nem saber como ele joga. Mas eu vou pelo fato novo. E isso, eu acho que traz muito essa visão aí essa visão que acaba sendo cultural, né? Eu acho que hoje já está completamente intrínseca no futebol brasileiro. Eu acho que ninguém nem se assusta mais da primeira rodada de um campeonato que o técnico é demitido. Não existe mais espanto. Você só aceita que aquilo não aconteceu. E o Náutico ter uma peça aí
como Hélio e Guilherme, que, pô, tem um lastro no clube, que, querendo ou não, é muito importante os dois não ficarem só no campo. E aí eu não estou falando do modelo, tá? Não tô querendo entrar no se o modelo que está atual é certo, se é errado, mas mesmo em outro modelo, eles não ficam só no campo, eles se preocupam com a estrutura do clube, eles querem fazer o clube melhorar, até para melhorar o trabalho deles, porque eu acho que isso é um déficit que cada vez mais os clubes vão ter. Porque na estrutura atual, velho, os abnegados, vamos dizer assim, não sei se dá mais para você tocar um clube com aquele cara de antigamente, sabe? Eu não estou dizendo que esse cara não pode se atualizar, que esse cara não pode estudar, que ele não pode ir atrás de conhecimento. Meu irmão, se ele fizer isso, ótimo. Mas eu acho que não dá para ser 100% empírico, assim, ó, entrei aqui do nada, vou tocar aqui o clube. Eu acho que não tem muito espaço para isso. Então, você ter uma figura do treinador, pelo menos um cara que oriente, um diretor como esse, ou então ele consiga meio que direcionar os profissionais, eu acho que é muito importante ter no clube. E, velho, achar isso é muito difícil. Você vê a dificuldade aí do esporte para contratar um treinador e entra na ciranda de maluco, pô. O esporte sondou Dalpozo e sondou Sosso. Porque você não contrata um estilo. Você não está atrás de o que é que eu fiz meu time para quê? Eu montei esse time aqui para jogar como? Aquele lateral que eu pensei. Ele joga melhor como? Que ele combina com aquele zagueiro para fazer tal estilo de jogo. Não existe isso depois que você demite seu treinador. Você vai atrás do lastro que Atos falou. Dalpozo era um lastro de ter subido na Chapecoense, Sosso é um lastro de ser querido pela torcida, e você esquece, talvez, do principal, que é o futebol, que é como o meu time vai jogar. Então, eu acho que a gente tem uma janela aí de oportunidade, eu acho que as coisas estão caminhando bem, estão caminhando, não sei se dá para dizer tranquilo, mas tem uma linha de pensamento e eu acho que a gente tem que seguir nela. Se tiver essa janela de demissão aí que a Atos falou, das 3 derrotas, ter convicção de que, velho, talvez o treinador perfeito para sair dessa situação de crise seja o que eu já tenho. Não está no mercado esse cara. Quer um cara melhor para sair da... Sabe por quê, Renato? Até uma coisa. Por quê? Vamos pensar que essa janela de demissão acontecesse com um treinador do Náutico hipotético e Hélio estivesse no mercado. Quem o Náutico ia atrás para contratar, para sair dessa crise, seria Hélio, pô. Isso aconteceu em 21, João. Isso aconteceu em 21. O Náutico foi o Hélio. Foi muito... E 30 dias depois, Hélio era o principal nome que voltou, pô. Então, talvez seja a sequência. Talvez seja você dar a sequência para o seu treinador, ter paciência e seguir a vida. Agora, uma coisa que também é uma característica do futebol brasileiro, que é muito punitivo, né? Assim, aqui, a chance de você ir mal e cair, e entrar no espiral e não sair mais, e sua receita cair pela metade diante dessa decisão, pressiona muito os dirigentes. Então, eu acho que a convicção tem que ser muito forte. Você tem que acreditar muito no treinador para conseguir fazer essa escolha. Agora, isso tem que acontecer. Veja, você tem que fazer primeiro o papel de casa, que João até pincelou sobre isso. Você tem que contratar um bom treinador primeiro, viu? E um bom treinador não significa que seja o treinador mais caro. Seja o treinador que faça sentido no seu clube, no seu time, como o João estava pontuando. É o que eu disse, não adianta você querer ser contracultural. Perdão, não adianta você querer ser contracultural com qualquer um, não, pô. Se for assim, a gente vai aqui pedir desculpa a Marquinhos Santos. Não faz sentido. Agora, hoje, a gente tem um cara que tem um laço no clube, tem avanços em outros departamentos que a gente vai abordar daqui a pouco, tem resultados, tem desempenho. Veja, tem tudo o que você quer no treinador. Será possível que isso não é suficiente para poder passar por uma mínima janela de demissão? Será possível que se o Náutico perder 3 partidas
Eu preciso entrar num lugar onde deve estar acontecendo alguma coisa dentro do grupo, perdeu o grupo, não consegue extrair, que é sempre a frase feita. Perdeu o grupo. Não consegue extrair mais nada do time. Isso são frases feitas, porque isso são utilizadas. Isso é utilizado todas as vezes que tem uma demissão do treinador. Todas as vezes. Por pessoas que não têm uma capacidade de informações para poder detectar isso. Porque eu aqui de fora, eu não consigo dizer com exatidão se perdeu o grupo, não. No máximo, a gente pega informações. Uma informação aqui, outra informação ali. Mas não é estranho. Toda vez que tem uma demissão, perdeu o grupo. Toda vez que vem uma demissão, não consegue mais extrair nada do elenco. É porque é a cultura de procurar um motivo e ignorar uma coisa chamada oscilação, que é comum no futebol, ainda mais num elenco limitado. É a mesma coisa, olha, historicamente o Náutico, toda vez que o Náutico perde um título, a turma procura um fator externo. Um jogador que supostamente entregou, que se vendeu, um bastidor que aconteceu, que influenciou, aonde na esmagadora maioria das vezes não acontece nada, gente. É que você quer explicações para algo que, na verdade, foi o futebol que produziu aquele resultado. Foi o futebol, foi o dia. Naquele dia, estava para acontecer aquele resultado. Um time desempenhou mal, outro time desempenhou bem, ou um time teve mais sorte do que o outro e o resultado aconteceu. Não precisa ter sido um jogador que fez corpo mole, um jogador que se vendeu, um jogador que está envolvido com esquema de aposta. Pode pegar todo o insucesso do Náutico, tem um jogador que supostamente ou se vendeu para outra equipe ou se vendeu para um esquema de aposta. Todos os rebaixamentos, todos os títulos que o Náutico perdeu, pode olhar na história, todos os insucessos de última rodada de acesso, sempre tem esses casos. Sempre tem uma história para ser contada. Sempre tem um diretor que acredita piamente nisso, ou um treinador que acredita piamente nisso. E no final, na verdade, é só o futebol acontecendo. É só o futebol, não precisa de uma explicação. Não precisa... Por que o Náutico perdeu do Sport e agora nessa final do Pernambucano? Basicamente, porque o Sport entrou com mais vontade, dentro do modelo de jogo, foi mais bem sucedido nesse ponto. O jogador do Náutico jogou a bola na barriga do jogador do Sport, chegou ao primeiro gol e depois Dodô foi expulso, acabou o jogo. É isso, a explicação é essa, gente. Não precisa estar fulaninho se vendeu, não sei o que, teve um extracampo. Não tem nada disso. Isso é porque eu acho também, o subconsciente ele procura maneiras de não aceitar a inferioridade em um determinado momento. Ele quer que se tenha um fator externo para poder dizer, não, eu não fui inferior. Foi. E é duro aceitar em alguns momentos, mas assim, é preciso entender que isso acontece. Eu, inclusive, conversei muito com uma amiga minha no aniversário que eu estava nesse fim de semana, explicando isso. Ela, mas Renato, eu acho que o Náutico se vendeu tudo. E ela é uma torcedora fervorosa. Eu disse, não foi. Foi um dia infeliz. Tudo deu errado. O técnico cometeu erro. E, gente, ele vai errar. Vai errar. Abel Ferreira erra no Palmeiras, gente. Abel Ferreira está há 6 anos, ou são 7 no Palmeiras. Então, assim, é preciso entender que fases existem fases boas, existem fases ruins, existem momentos de oscilação. E, assim, tem que ter maturidade. Não dá para, como a Atos está explicando muito bem, não dá para todo momento de crise ficar cogitando demitir o técnico. Não dá. Até porque, na hora de se demitir um treinador, como o João estava dizendo, você tem que ficar observando o que é possível trazer para estancar a sangria. E se você olhar no entorno e não tiver essas opções, é merda grande, pô. É merda grande. O Igor Costa ele foi certeiro aqui, falando a respeito do Sport. Sondar Dalpozo, que é retranqueiro, depois sondar Sosso, que é extremamente ofensivo, é coisa de direção amadora, isso é desespero. Se você vai tomar uma atitude desesperada, a chance de você ampliar aquele dano é muito grande. E não é que, mas não tem outra opção, então deixa ele mesmo. Não é isso, confie no trabalho. Confie no trabalho. Se o trabalho ele já foi capaz de tirar o Náutico de um contexto de rebaixamento e tudo mais,
estabelecer um modelo de jogo, que, por exemplo, agora a gente está observando, né, que o Náutico possivelmente está voltando a entrar nos eixos. Isso não significa, inclusive, vale lembrar, que o Náutico ele vai ter um mar de rosas na Série B. Não! Deve ter fase difícil mesmo e tudo mais, mas analise o contexto, analise o lastro do técnico. O Náutico pode ter um técnico novo amanhã que vai criar um lastro. Pode ser campeão, pode subir e tudo mais. Mas criar treinadores assim na cultura imediatista é muito difícil, velho. Eu vou dizer dois, Roberto Fernandes e Hélio dos Anjos. Dalpozo, mais ou menos. Márcio Goiano, esqueça. Eu tô falando... Roberto Fernandes o quê, Renato? Oi? Roberto Fernandes o quê? Que criou um lastro. Ele criou um lastro no Náutico. Eu acho que Roberto Fernandes nunca teve lastro no Náutico. Ah, eu acho que teve. Ele sempre foi o técnico bombeiro. Ele não foi. Ele era um técnico que tinha. Não, ele, veja. Trabalho, mas só Roberto Fernandes é um bote salva-vida. Ele sempre teve à disposição e pode até ser que ainda esteja. E um dia ele volta a treinar o Náutico. Agora, Roberto Fernandes é o tipo do treinador que, tirando aqueles momentos lá da Série A, ali entre 2007 e 2010, Roberto Fernandes sempre foi um treinador, Renato, que quando ele chega, ele já está colocado em dúvida. Você já sabe como vai Ele sair. já está colocado em dúvida. Mas você entende que isso se solidificou nas últimas passagens dele, 2017, 2018 e também 2022? Não, pelo contrário. Ele foi campeão em 2018 e na primeira janela ele 2022. Saiu, Renato. Mas eu concordo, mas é isso que eu estou dizendo. Veja, a partir de 2017, 2018, ele já vinha sob o signo da desconfiança. Mas quando ele veio porque ele tinha esse lastro. E ali também já era a situação muito Não. É porque são coisas diferentes. A gente está pecando aqui em nomenclaturas, tá? Lastro é uma coisa. Ele ser um treinador lastro para aguentar uma fase difícil. Exatamente. É muito diferente. Então, assim, eu acho que se empregou naquelas primeiras passagens, porque 2007, 2008, o Náutico... É só você fazer o seguinte exercício. Renato. Quando o Hélio... Eu confio na sua sinceridade, apesar de ser algo já passado. Mas quando o Hélio chegou no Náutico, tu não apostaria que ele passaria pelo menos um ano no Náutico, não? Ah, apostava. Se Hélio disser hoje assim, olha, eu tô saindo do Náutico porque eu quero cuidar da minha família, eu tô indo embora. Pedisse o boné e Roberto Fernandes chegasse. Desespero total. Então não tem lastro, pô. Não, hoje em dia não mais. Eu tô dizendo que mas nas outras passagens dele foi desse mesmo jeito. 22 foi assim. Pô, 22, ele veio numa situação de a gente querer ele para um jogo, pô. A gente só queria ele para final do Pernambucano. Passou a final do Pernambucano, já estava se pedindo a cabeça de Roberto Fernandes. Então, desde 18, a partir da passagem de 18, Roberto Fernandes já não tem lastro nenhum no Náutico mais. Infelizmente. Porque se tornou um treinador de uma prateleira muito distante. Eu acho que nesse... Fala, João. Não, só para... rápido. Eu acho que lastro no Náutico é só ele. Eu entendi o que acho que quis dizer. É isso mesmo. Para você vir... Agora, tem outros treinadores que você pega o lastro dele no mercado. Um exemplo, se Daniel Paulista vem para o Náutico, eu acho que Daniel Paulista teria lastro. Léo Condé. Se Léo Condé vem, ele vai ter um lastro. Vai ter lastro. Só que talvez seja uma prateleira que o Náutico nem acesse. Exatamente. Eu não tenho certeza que se o Náutico demite Hélio, o Daniel Paulista, supondo que ele esteja desempregado, ele pega de boa. Um Léo Condé pega o trabalho tranquilo. Um que eu penso... um Anderson Moreira, por exemplo, que tem seus problemas, mas é um cara que acho que tem um estilo parecido ali de jogo ofensivo, de tentar marcar uma pressão. Eu não sei se acessa. Então, você vai para uma prateleira acima para tentar pegar o lastro da prateleira. Porque do clube... eu acho que não tem. É Hélio, Guilherme e pronto. Outra coisa, só o último ponto, Renato. Construir um técnico com lastro é difícil, viu? É muito difícil. Tem clube que não tem nenhum, Renato. Tem clube que não tem nenhum. Só vai ter se buscar no mercado. O lastro de mercado.
Mas lastro dentro do clube não tem nenhum. O Santa Cruz não tem nenhum, porra. Qual o treinador que tem lastro no Santa Cruz? Era Martelotti. Era Martelotti, mais ou menos. E era mais ou menos, porque eu acho que Martelotti era um misto de Roberto Fernandes, dessa discussão que eu estava tendo com o Renato agora. Ele é o treinador recorrente. Eu até acho que ele tinha mais lastro no Santa do que Roberto Fernandes no Náutico nos últimos anos. Mas ainda não é o lastro suficiente. Porque Martelotti há muito tempo que ele saiu meio que do mercado, né? Então ele só chegou. O clube mais importante que ele conseguia ter entrada era no próprio Santa Cruz. Mas vamos lá, Martelotti nem existe mais. Eu acho que ele nem está mais como treinador. O Santa Cruz não tem. Inclusive, o Santa Cruz pode começar a fazer agora com o Enderson. Com Claudinei. Pode começar a fazer agora com o Claudinei. Então, veja, é raro e não é fácil você conseguir esse lastro, não. Então, os clubes que têm, eles precisam trabalhar o lastro do treinador. E eu estou vendo que tem muito clube que já está trabalhando. Moza teve problemas no Ceará nessa temporada. E o Ceará se desfez de todo o departamento de futebol e não se desfez de Moza. Até porque são tão poucos treinadores que têm esse lastro de mercado que o Ceará deve ter visto. Espera aí, se eu demito o Moza hoje, o Sport pega, eu reforço o rival de acesso e não vou ter ninguém. Vou ter quem? Vou ter só a segunda prateleira da Série B. Então veja a reflexão que os clubes estão fazendo. Acho que o Fortaleza fez a mesma coisa com o Carpini e a gente sempre vai ver outros exemplos acontecendo. Então, não é fácil você ser contracultural, mas o Náutico tem mais responsabilidade com isso hoje, porque o Náutico tem possibilidades de fazer esse papel contracultural. É isso. Vamos aproveitar. Vou chamar aqui o recado do Esporte da Sorte. Na volta, a gente vai trazer aqui uma média assustadora aqui do país. Penalidade máxima. Autorizada a cobrança. Bateu na casa do chapéu. Mirou de emoção. Acertou na diversão. Também, com uma convocação dessa, parceiro. As melhores cotações. Prêmios diários e cashback. No Esporte da Sorte tá autorizada a diversão. Esporte da Sorte. Duvido você não se divertir. Proibido para menores de 18 anos. Se deixar de ser diversão, pare. Você pega a câmera do seu celular e aponta para o QR Code no canto superior direito da tela e faz assim. Passa a fazer parte do maior site de entretenimento e diversão do Brasil, Esporte da Sorte. Duvido você não se divertir. Agora lembre-se, jogue com responsabilidade apenas para maiores de 18 anos. Gente, olha só. Primeiro tem aqui algumas mensagens, né, Jefferson? Que debate bacana, parabéns, Timbucast. Há muito tempo eu, como torcedor, almejava ver um trabalho longevo no Náutico. Parabéns, professor Hélio dos Anjos, né? Eu acredito no projeto, iremos competir nessa Série B. Ricardo, o programa de ontem foi bom demais, só água suja e resenha, fascinante as histórias de Atos e suas 1000 profissões. Atos, quero uma cópia do livro da Ilha do Podridão, um abraço. E Jefferson mandou aqui, bancada do Timbucast, uma curiosidade interessante. Se Hélio Guilherme mantiver esse aproveitamento de 58%, o Náutico faria 66 pontos na Série B, ou seja, pontuação de briga direta por acesso, quem sabe, né? É G2. Isso aí é G2, 66 é G2. Perfeito, então. Perfeito. Olha só. Temos aqui o top 10 das ligas que mais trocam técnicos no país. É uma continuidade do debate, né, que a gente está trazendo aqui. Peru, com 76 trocas, ou melhor, com 76 dias de permanência no cargo. Minha gente, 76 dias. Isso é surreal, porra. E aí a gente Você não decorou nem o nome de todo mundo. Ó, Chile Você com pega... 82. Chile é a segunda divisão, né? Isso. Aí você tem Bolívia, depois Chile a primeira divisão, Hungria, Indonésia, Série B do Brasileirão com 104 e a Série A com 120. A Série A é pura pressão, né? Assim, é uma coisa... Mas a Série B, historicamente, é mais volátil a questão do treinador do que na Série A. São 104 dias, gente. Dá 3 meses e meio. A média de permanência de um treinador na Série B, esse levantamento foi feito em 2022, tá numa matéria do Globoesporte.com, que
A cada 3 meses e meio, um treinador é trocado na Série B. Gente, isso daí, nos dias de hoje, assim, é devastador. Isso é antitrabalho. Isso é antitrabalho. É por isso que eu estou dizendo, você tem que fazer os passos corretos para poder combater isso. Não é só uma tomada de decisão. A partir de agora, treinador comigo vai demorar muito. Isso aí não é sustentável. Tá? Como eu disse, você tem que ir dando estrutura, por um lado. Por outro lado, você tem que trazer o treinador correto. Se ele não tiver lastro no clube, na escolha do treinador, criar esse lastro. E aí a sua paciência pode subir um pouco, né? Porque se ele não tem lastro, digamos que você consegue segurar ele na primeira janela. Três derrotas, você dá uma seguradinha. Talvez ele não resista muito, mas você já tem a intenção de segurar ele um pouco, já que você confia no trabalho dele, já é um primeiro passo. Para aí, quando se criar lastro, você ter uma paciência maior. Mas algo precisa ser feito. Como eu disse, o Náutico está numa situação confortável hoje. Ele está numa situação que lhe dá ferramentas para você ter esse combate contracultural. Então a gente não pode jogar fora isso. É um número que é assustador. E quando eu falo antitrabalho, gente, é porque vamos pensar em gestão de pessoas. Gestão de pessoas em qualquer empresa. Um novo líder, ele precisa de demandar tempo, adquirir confiança e tudo mais. A gente sabe que no futebol é um pouco diferente. As coisas são mais imediatas, tem fator de motivação e tudo mais. Só que você desenvolveu um trabalho para dar confiança para seus jogadores, para aprimorar o que você quer aplicar de metodologia, de treinamento. Tudo isso, gente, demanda tempo, sabe? Eu sei que o futebol ele é imediatista. Se o Náutico tiver, Deus o livre, uma sequência de 3 derrotas seguidas, a pressão por uma saída dos treinadores já vai ser enorme. Mas, assim, se a gente parar para pensar em contextos normais, veja, o Hélio e Guilherme chegarem a um ano no comando do Náutico não é normal. Vamos deixar isso claro. Não é, isso é absolutamente anormal. O normal é com 3, 4 meses, como o trabalho oscila bastante, o pessoal vai e troca. Como é que dá para trabalhar desse jeito, João? Eu fico tentando, obviamente, ser um contexto muito diferente, mas eu fico pensando assim, imagina se meu chefe é trocado de 3 em 3 meses. O direcionamento era um, agora é outro, agora é outro, agora é outro. Tenho 4 chefes no ano. Meu irmão, essa é uma loucura. E, obviamente, são contextos diferentes, mas é isso que Renato falou de aplicação de metodologia, de formato de treino, de horário de treino, de trato, de você acostumar com aquela pessoa, de você ter confiança. Tudo isso é uma construção. E você vai perdendo. E aí eu acho que essa média aí da Série B é muito aquilo que eu falei no começo. Você não sabe o que você está brigando. Você não sabe pelo que você briga. Você acha que você briga, depende do campeonato. Vamos ver o que vai dar no campeonato. E aí, às vezes, o campeonato sorri em uma certa fase e depois, quando ele volta ao normal, você... esse aqui não dá, esse aqui não dá. Então, você vai trocando muito de visão ali, assim, só pelo resultado, realmente. Então, velho, é muito, muito doido, velho. 3 meses e meio aí de duração é muito pouco, e você vê que tem coisas em comum entre essas ligas, né? Não tem nenhuma grande liga. O Brasileirão é que mais se sobressai, é a Série A. Todas as outras grandes ligas tem mais. Então, a Europa, as 5 grandes ligas da Europa nem se fala. Mas se você pegar outras ligas relevantes fora essa, não estão aí. E não é coincidência. Eu acho que você precisa dessa estabilidade para você ter um produto melhor. Vocês têm ideia de qual é a média de permanência da Premier League? A média. Pô, se fosse para chutar... uns 8 meses. E aí, Renato? Se fosse para chutar... 1 ano. 2 anos, velho. De média. 2 anos de média. Pois veja, a gente nem queria 2 anos, né? Porque ali a gente tá falando da Premier League, que é o topo dos referenciais, né?
Mas, porra, pelo menos a gente batesse um ano, né? Uma coisa assim, para uma temporada completa de um trabalho. Agora, isso é um sinal também de má qualidade dos treinadores. Não, acho que não passa por isso, não. Esqueça isso. Esqueça. E, olha, ir por esse lado é a primeira bengala que você vai buscar para poder explicar essa cultura. É questão Tudo bem, cultural. mas só uma dúvida. E por que técnicos estrangeiros estão vindo e estão conseguindo realizar melhores trabalhos e mais longevos? Porque os treinadores estrangeiros estão chegando e estão pegando o topo dos times no Brasil. Abel Ferreira pegou... Veja só, o Brasil, desde 2019, tem 2 clubes. Tem o Flamengo e o Palmeiras. Aí os treinadores estrangeiros pegam Flamengo e pegam Palmeiras. Aí é bom. É o que eu estava dizendo. Você elogiar o trabalho de Mozart no Ceará é muito fácil. Mozart, querendo ou não, chegou no Ceará, que é um dos contenders ao acesso. Eu quero ver Mozart pegar o Avaí. O trabalho de Cauã Almeida até aqui, ele, para mim, é um trabalho melhor do que o de Mozart ter feito o Ceará sendo líder. Porque quando você pega um time de meio de tabela ou da segunda página da tabela, é que você vai ver se um treinador desempenha ou não. É a mesma coisa da discussão que você até levantou em relação ao Simeone no Atlético de Madrid. Eu estava num fórum de debate que a turma estava questionando o Simeone. Eu disse, meu amigo, veja só. Você está questionando um treinador que nunca teve uma das 8 maiores folhas aí da Europa. Tá sempre brigando contra gigantes. Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, City, PSG. O cara chega na semifinal, pô. Já chegou na final 2 vezes, tá chegando na semifinal agora. Já conseguiu ganhar o Campeonato Espanhol. Pega aí, qual é o melhor treinador que você acha do mundo? Pega ele e manda treinar o Atlético de Madrid e me dá a Champions League. Quero ver. Então eu acho que existe um debate sobre a qualidade dos treinadores brasileiros. Esse debate existe. Só que é um debate que a gente deve isolar ele. E não trazer para essa lógica da questão da pouca permanência dos treinadores nos clubes. Eu acho que não passa por a questão da qualidade, não. Não passa por isso. E eu acho que isso, na verdade, prejudica os treinadores. Porque cria treinador incompleto. Os treinadores, eles nem sabem como é que faz para reverter esse cenário de crise. Eles são demitidos, pô. Então, tem treinador que nem sabe como é que, depois desses 3 jogos que eu perdi, como é que eu ia reagir a esse cenário da adversidade? Tem treinador que não sabe, na prática, o que é que ia acontecer. Porque o cara sempre é demitido antes. Então, não tem nem a chance de ter essa volta. Então, eu acho que existe esse debate aí de treinador, mas realmente é outro debate. Até se você for, Renato levantou um ponto de estrangeiro, velho, é muito estrangeiro que dá errado também, é demitido, pô. Só que alguns deles a gente não conta, a gente esquece. Mas o Santos teve alguns, pô. O Santos teve aquele... um famoso aí, é meio careca, esqueci o nome dele. Por exemplo, Vasco teve aquele Boina, saiu com derrota de 7-0. Não. Por exemplo, os trabalhos de Antônio Oliveira na frente do Sport e do Remo, ele está contando contra essa lógica do desempenho dos estrangeiros no Brasil? Ou a gente só está olhando o sucesso do topo? É isso, a discussão é essa. Faça o seguinte, a partir de agora, treinador estrangeiro não pode mais comandar Flamengo e Palmeiras. E aí a gente vai ver o desempenho. Quando eles começarem a tomar taca do Flamengo e do Palmeiras. Aí eu quero ver o treinador estrangeiro na frente do Corinthians tomando taca do Palmeiras, o treinador estrangeiro na frente do Fluminense tomando taca do Flamengo. Aí eu quero ver como é que vai ser a leitura macro do desempenho desses treinadores estrangeiros. E veja, eu estou falando isso para poder... O ponto que o Renato levantou, tá? Eu não estou querendo dizer que o treinador estrangeiro é a mesma coisa do treinador brasileiro, não.
Só que essa discussão não é aqui. Ela é uma outra discussão. Eu só estou dizendo que a visão geral, que o treinador estrangeiro ele vai ser muito à frente do treinador brasileiro, ela vem de uma imagem criada por Flamengo e Palmeiras. Quero enfatizar aqui que não foi apenas Pepa, um português campeão pernambucano, viu? Para Pepa, na verdade, foi muito fácil. Quero lembrar que Daniel Neri foi campeão pernambucano dirigindo o Salgueiro, viu? Comandando o Salgueiro, o português Daniel Neri. E um treinador horrível. Exatamente. Exatamente.